Eu acho que o governo do Lula, ele teve um pouco mais de oportunidades para os brasileiros. Não, eu não tenho segredo, não, mas tenho meu império. Foi um retrocesso de 13 anos para o país. Eu convido todo mundo para a minha festa. Só não convido você porque você não presta. Vem, eu não tenho mistério, não. Eu guardo as minhas cicatrizes, mantenho as minhas diretrizes. Não, eu não tenho segredo, não, mas tenho meu império interior. Tudo bem? Muchas gracias. Me coloco no fugir do carnaval. Quem sabe demais, quem nunca chorou, quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval. Quem pensa demais, quem nunca falhou, quem nunca ficou louco no fugir do carnaval. Presidente, casi 2 meses en libertad tras su paso por la cárcel. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Se puede mover libremente por Brasil? ¿Se puede mover? Eu posso me movimentar dentro do Brasil, tenho viajado. Eu saí da prisão no momento em que estávamos perto do Natal e o Brasil começa a funcionar mesmo depois do Carnaval. Então, eu pretendo, este ano, me dedicar a viajar ao Brasil. Nós vamos ter eleições municipais e eu pretendo ajudar o meu partido em várias capitais, em várias cidades importantes, para ver se o PT volta a governar cidades importantes, inclusive a cidade de São Paulo. Eu tô à vontade, eu quero fazer uma viagem para a Europa, eu tenho interesse de ir, eu tenho um título de cidadão parisense para receber, eu pretendo ir a Paris. Eu pretendo visitar a Espanha, eu pretendo visitar Portugal, eu pretendo visitar a Alemanha. Bem, eu vou ter que comunicar ao juiz que eu tenho que viajar. É o juiz que vai... Na verdade, não é um pedido, é apenas um comunicado que eu vou viajar. E eu tenho certeza que não vejo por que ele proibiria de viajar. ¿Alguna vez pensó, presidente, que iba a acabar en la cárcel? Estuvo en la cárcel hace muchísimos años por razones diferentes. ¿Alguna vez se imaginó que esto volvería a ocurrir? Nunca pensei. Ana, eu fui detido em 79 por causa de umas greves nos metalúrgicos do ABC. Depois eu fui preso em 80 por causa das greves que fizemos. Mas eu jamais me passou pela cabeça que eu pudesse ser vítima da quantidade de mentiras que eu fui depois que eu deixei a presidência da República. Há um processo em andamento no Brasil que hoje eu posso afirmar que é um processo que envolve uma parte do Ministério Público brasileiro, uma parte do Poder Judiciário brasileiro, sobretudo o juiz Moro, uma parte da Polícia Federal que fizeram os inquéritos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mais outra gente americana interessada, na economia brasileira. Hoje eu estou convencido que o desmonte da indústria, do óleo e gás no Brasil, o desmonte da indústria da construção civil no Brasil, o desmonte da indústria naval no Brasil, tem interesses outros que não os interesses brasileiros e não o interesse de combater a corrupção. Porque você pode combater a corrupção, você pode prender o empresário que roubou, mas você não precisa destruir a empresa. E aqui no Brasil eles destruíram as empresas. Então eu sou vítima de uma quantidade enorme de mentiras. Na minha defesa, nós já provamos que todas as acusações contra mim são leviandades sem nenhuma prova, nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público. E mesmo assim, eles continuam denunciando e continuam me condenando. Por isso é que nós estamos pedindo a anulação do processo, porque nós achamos que o Moro, na verdade, não foi juiz. O Moro era um político com interesses políticos que resolveu me condenar
para me tirar da disputa presidencial de 2018. Pero entonces el presidente Lula no confía en el sistema brasileño de justicia. ¿Usted cree que hay una conspiración contra usted? Olha, veja, você confia no sistema brasileiro de justiça, que você não confia em todas as pessoas, porque nem todo mundo é honesto, nem todo mundo se comporta como juiz, nem todo mundo se comporta como um policial federal digno, nem todo mundo se comporta como um procurador digno. Ou seja, no meu caso, eles se comportaram como dirigentes políticos com objetivo, e isso está na prova, sabe? Isso está provado em todos autos da minha defesa de que houve um conluio entre justiça e imprensa para me condenar. E eu estou muito tranquilo porque eu gosto muito de uma boa briga e eu preciso provar que o Moro mentiu, preciso provar que o Ministério Público mentiu, preciso provar que a Polícia Federal mentiu. Depois que começou a ser publicado as matérias do Intercept, ficou muito claro que aquilo que a gente tinha falado era verdade e hoje eles já não têm mais a credibilidade que eles tinham há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. E eu continuo de cabeça erguida, tentando provar que eles são mentirosos e que eles inventaram uma farsa para tentar prejudicar a possibilidade do PT continuar governando o Brasil. ¿Cómo va a poder demostrar su inocencia si hay más de una decena de casos, de acusaciones de corrupción contra el presidente Lula, si hasta ahora no ha podido? Y además hay varias instancias judiciales, no es solo el juez Moro, el entonces juez Moro, hay muchas instancias judiciales que han ido dándole la razón. Veja, todas elas a mesma coisa. Eu não gosto de ficar defendendo a minha inocência, porque ela está defendida nos autos do processo. Mas eu tenho desafiado o juiz Moro, eu tenho desafiado os delegados que me acusaram, tenho desafiado o Ministério Público a mostrar uma única prova, Eu não quero duas, eu quero uma única prova que eles apresentem para a opinião pública que eu cometi um crime. Então, eles fizeram uma tramitação de um processo que eu disse que era mentiroso quando eu fui prestar depoimento. Depois, esse processo foi para uma instância superior. Em tempo recorde, ele foi votado para poder evitar que eu disputasse as eleições. E eu continuo sendo processado na Justiça de Curitiba. Ou seja, eles fizeram todo um processo de montagem para tentar provar uma ligação minha com o processo de corrupção, uma ligação minha com o processo de fraude na Petrobras, e até agora eu estou à espera que eles provem. Só para você ter ideia, o Ministério Público fez um depoimento de 1h30 na televisão, dizendo que eu era o chefe de uma quadrilha, e criou todo um espetáculo com PowerPoint para mostrar que eu era o chefe de uma quadrilha. Quando ele termina de falar, ele diz o seguinte: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Quando eu fui prestar depoimento para o juiz Moro, eu falei, olha, a mentira está tão grande que você vai ser obrigado a me condenar porque você não tem como voltar atrás. É muita mentira. E do que o Moro me acusou? Sabe qual foi o crime que eu cometi? Não tem crime, é um fato indeterminado. É por isso que eu fui condenado, por um fato indeterminado. Ou seja, e por isso que eu estou pedindo a anulação, porque nós estamos, primeiro, provando. Eu tive 83 testemunhas de defesa e não teve nenhuma de acusação. Eles mantiveram o empresário 3 anos preso, com o objetivo do empresário dizer que eu sabia que o apartamento era meu. E até agora eu estou à espera que eles provem que o apartamento é meu, e até agora eles não têm como provar que o apartamento é meu. ¿Nunca le hicieron un regalo por parte de una empresa en todos los años que usted fue presidente, un regalo a cambio de otra cosa? La corrupción existe en todos los países, no podemos ninguno decir que eso no existe, pero yo le pregunto a usted, ¿nunca recibió un regalo a cambio de alguna concesión? Eu recebi presente, eu já recebi litro de uísque. No, a cambio de una concesión. Eu bebo os uísque, eu bebo. Primeiro, eu duvido que no Brasil você encontre um empresário que algum dia teve coragem de conversar comigo sobre $5. É por uma questão de princípio.
Nunca nenhum empresário nesse país, eu desafio os empresários, desafio os políticos, a alguém dizer que um dia conversou com o Lula e ofereceu alguma coisa para o Lula. Nunca? Nunca. Eu digo nunca, mas eu gostaria que aparecesse alguém para dizer que um dia me ofereceu. E eu faço isso por uma questão de princípio político. Sabe, de que eu não admito que o empresário, que qualquer pessoa converse comigo sobre dinheiro em se tratando de coisa pública. Os empresários têm os seus direitos, tem a lei de licitação, tem a lei, sabe, que mede se o cara vai ganhar ou não e não precisa ter conversa particular. Sabe, eu tenho o orgulho de desafiar todo mundo a provar um ato ilícito meu antes, durante e depois da presidência da República. ¿Y qué pasa si el Supremo condena a Lula? Usted ha presentado un recurso en el Supremo. Si el Supremo le condena porque entienden que ha habido pruebas, ¿también el Supremo está en parte de esa conspiración? A única coisa que eu quero, Ana, é que o Supremo analise os autos do processo. Porque tem uma mentira contada há muitos anos contra o PT. Ou seja, o sucesso da Lava Jato se dá pelo conluio que existe entre Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário e os meios de comunicação. Sobretudo a Rede Globo de televisão, em que ela, Ahora hablaremos de los medios em que ela protege efetivamente qualquer acusação, mesmo que não tenha prova, ocupa horas e horas, dias e dias de manchete de jornais, na tentativa de condenar as pessoas, sabe, sem julgamento. Nós tivemos o caso aqui contra o PT do Mensalão, em que o julgamento foi feito com uma coisa chamada... não tinha prova. Ou seja, ao não ter prova, você cria um conceito para você poder julgar as pessoas. No meu caso, não tem prova. O que eu quero é só isso. O que eu quero é que tenha uma prova e eu espero que a Suprema Corte possa, depois de todas as informações que eles já tiveram acesso, depois da decisão da ONU que me garantiu ser candidato a presidente, que o Brasil não respeitou, depois de tudo que já aconteceu, a única coisa que eu quero é que a Suprema Corte, sabe, conheça os autos do processo e saiba que o Moro é mentiroso, que o procurador Dallagnol é mentiroso e que eles, na verdade, montaram quase que uma quadrilha para fazer o julgamento do PT, para me tirar da campanha. E é por isso, Ana, que eu brigo muito, é por isso que eu vou lutar até os últimos dias da minha vida para provar esse conluio. Y si el Supremo, hay dos opciones, que el Supremo le dé la razón al presidente Lula o que no se la dé y confirme la condena. ¿Eso supondrá que el Supremo para usted también está comprado, también forma parte de esa operación? Eu acho pouco provável que, se o Supremo conheceu os inquéritos, que ele vá me condenar. Eu não sei se você assistiu o filme, aquele filme americano de 5 jovens, não sei se é Olhos... Sí, no recuerdo el nombre. Olhos que Condenam. Ojos que Condenan. De 5 jovens que foram condenados. Sí. Alguns ficaram até 14 anos, até que apareceu o estuprador da mulher. Qual é o problema que eu enfrento no Brasil? É que a mentira foi tão grande, ela foi tão divulgada, que eles não têm como voltar atrás. Eu fico imaginando como é que o Moro vai pedir desculpas para mim. Como é que o Ministério Público vai pedir desculpa para mim? Como é que a Rede Globo de televisão, depois de passar 10 anos me acusando, ela vai dizer que o Lula é inocente? Então, a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. E o meu papel é provar que eles são mentirosos. O meu papel é provar que eles destruíram as empresas brasileiras em benefício de empresas americanas, que eles estão destruindo a Petrobras, porque a Petrobras fez a maior descoberta de petróleo do século XXI, talvez a maior e a última grande descoberta de petróleo, e que as petroleiras, sobretudo as americanas, não podem permitir que um país como o Brasil tenha o acúmulo de petróleo que tem. Então é preciso que os americanos ponham a mão, como puseram a mão no Iraque, como puseram a mão na Líbia, e como ao longo dos anos, desde 1860, os americanos fazem guerra, fazem briga, fazem intriga por conta do petróleo. ¿Pero cree que está Trump detrás de esta operación?
¿O dice los americanos en abstracto y habla solo de empresas? ¿O cree que também hay una connivencia con el gobierno americano? Eu acho que o que está por detrás disso é o seguinte: nós descobrimos o petróleo e fizemos uma lei dizendo que o petróleo era do povo brasileiro. E que, portanto, as empresas multinacionais não iam ter mais a mesma facilidade de levar o petróleo. Teria que pagar para a Petrobras. O petróleo era da Petrobras. Eles só comprariam aquilo que a Petrobras quisesse vender. Era a Petrobras que era dona do petróleo. E criamos a lei da partilhas e aprovamos que 75% do royalties seria destinado à educação nesse país. Cunhamos a frase de que o petróleo era o passaporte para o nosso futuro, que o Brasil ia ser exportador, sabe, de derivados de petróleo e não exportador de petróleo cru. E isso incomodou as famosas empresas de petróleo no mundo inteiro. Isso incomodou uma parte da elite brasileira que sempre está disposto a vender um pedaço do Brasil. E tanto fizeram, que criaram uma imagem negativa para que a Petrobras ficasse pagando multa ao governo americano, aos acionistas americanos, em detrimento dos acionistas brasileiros. Então, é uma luta complexa. Você vai perceber, se você tiver acesso a todas as informações, que em 2008 roubaram informações da Petrobras, roubaram um container que tinha informações sigilosas da Petrobras, e a partir daí começou uma briga para tentar desmontar a segurança que nós demos à lei do petróleo para que o Brasil fosse dono do seu nariz. Além disso, era preciso tentar destruir as empresas de engenharia brasileira, porque as nossas empresas estavam investindo muito na África, estavam investindo muito na América Latina, estavam investindo muito em países do Oriente Médio, e, de repente, essas empresas foram todas destruídas. Quais são as empresas que vão entrar no Brasil? Serão empresas americanas que vão ocupar as empresas brasileiras. Então, a minha tese é o seguinte: se o empresário roubou, ele tem que ser preso, como qualquer cidadão brasileiro. Ahora, eso le iba a preguntar, corrupción ha habido, sí, presidente, no se puede negar. Usted dice, pero yo no tenía nada que ver, ¿no se enteró de lo que estaba ocurriendo? ¿O cree que no hubo nada absolutamente? Ana, a primeira coisa é o seguinte: primeiro, se um empresário roubou, se um político roubou, se um jornalista roubou, quem roubou tem que pagar o preço do roubo. Agora, quando é uma empresa que faz, um dono de uma empresa que comete um crime, você pode punir o dono da empresa e você permitir que a empresa continue funcionando, como muitas vezes acontece em muitos países do mundo inteiro. Você faz um acordo de leniência e permite que os trabalhadores continuem trabalhando, que a empresa continue produzindo. Foi assim na Volkswagen, foi assim na Samsung. Você não tem que destruir a empresa. As pessoas tentam dizer, porque o presidente deveria saber, porque o presidente é obrigado a saber. O presidente não é obrigado a saber uma coisa que acontece, como um pai não é obrigado a saber o que o filho faz. Quando um filho usa cocaína... Pero é responsável, de alguma maneira, de lo que passa a seu alrededor. Veja, o que eu estou dizendo é que você tem responsabilidade. Quando você sabe, você pune. Você sabe que toda a legislação para facilitar o combate à corrupção foi feita nos governos do PT. Você sabe que nós fortalecemos a Polícia Federal como jamais foi feita nesse país. Investimos na inteligência, investimos na contratação de policiais. Você sabe que quem deu autonomia para o Ministério Público foi o PT, e muita autonomia. Você sabe que nós criamos todos os marcos regulatórios para combater a corrupção. Fomos nós que criamos a lei da delação premiada. Portanto, tudo que o PT tinha que fazer para combater a corrupção, o PT fez. E se você pegar alguns fóruns internacionais, você vai perceber, antes de eu deixar a presidência e antes da Dilma deixar a presidência, que nós éramos muito elogiados pela política de combate à corrupção. Ora, as pessoas que foram denunciadas de corrupção na Petrobras, o que tinha menos tempo de Petrobras, tinha 30 anos de Petrobras, eram pessoas concursadas, eram as pessoas que trabalhavam há 30 anos. Ora, se essa pessoa cometeu um crime, cometeu um delito na Petrobras, essa pessoa que seja punida. A partir daí, achar que era o presidente que era o responsável, sem nenhuma prova, sem nenhuma consequência, o presidente, nem no Brasil, nem em lugar do mundo, é obrigado a saber de tudo. Ou seja,
A Petrobras tem uma administração segura, administração competente, uma administração pobre, uma administração rica, sabe? E uma administração muito anticorrupção. Ela tinha uma governança poderosa e forte. A Petrobras era uma empresa muito grande, sabe? Se o presidente da Petrobras não sabia, se o presidente do conselho não sabia, se o chefe do engenheiro não sabia, como é que o presidente que está a 1.200 quilômetros de distância da Petrobras vai saber do que acontecia na Petrobras? Pero usted sabe, presidente, que incluso entre su propio votante, la gente en la calle, nadie niega lo que usted ha hecho por este país. Por ejemplo, en el programa Hambre Cero, los 30 millones de personas que consiguieron salir de la pobreza gracias a la gestión que hizo el presidente Lula. Pero hay mucha de esa gente que también dice, ya, pero hubo corrupción, o bien la permitió o bien participó de ella. Hay gente que no termina de creerse esta versión. Ana, eu estranho se tivesse alguém no Brasil que dissesse que não houve corrupção. Você sabe por quê? Faz exatamente desde 2005 que há denúncias contra o PT. O PT ganhou 2006, ganhou 2010, ganhou 2014 e foi no segundo colocado em 2018. E as denúncias continuam sem que haja provas. Ora, você sabe quantas páginas de revistas eu tenho? Quantas capas de revista eu tenho contra mim? Mais de 100. Você sabe quantas horas só do Jornal Nacional, que é o jornal mais importante da televisão brasileira, tem contra mim? Quantas horas? Mais de 200 horas de Jornal Nacional me acusando e nenhum minuto favorável. E aí vale para todos os canais de televisão, vale para todas as primeiras páginas dos jornais. E a única coisa que eu peço é que provem alguma coisa. Por que eu estou vivo? ¿Y por qué que él se preocupa conmigo? Pero, presidente, usted es muy duro con la prensa. Antes no era así, es verdad que ha cambiado la situación, pero usted, y por cierto, también Bolsonaro, ahora hablaremos de él, son muy duros, especialmente con algún medio de comunicación. Y esto usted sabe que no solo a los periodistas, sino a mucha gente no le gusta verle así. Eu não sou duro com a imprensa é dura comigo. ¿Y usted con ellos también? Não. Eu fui presidente da República 8 anos. Eu tratei a imprensa como eu duvido que alguém tratou com o maior respeito do mundo. E eu tive praticamente 8 anos de imprensa contra mim e nunca reclamei. Nunca pedi um jantar com o dono do jornal, um jantar com a televisão para pedir favor, nunca. Porque eu acho que quem deve censurar a imprensa, a televisão é o telespectador, o jornal e as revistas são os leitores e os rádios são os ouvintes. Eu nunca fui pedir favor para a imprensa. Eu acho que ela tem a obrigação de informar corretamente aos eleitores, aos telespectadores e aos ouvintes, né? Nesse caso da Lava Jato, quantas e quantas vezes você é acusado sem ter o direito de resposta. De repente você liga a televisão, tem 20 minutos de uma acusação feita por um procurador contra você e você não tem o direito de responder. Você não tem o direito à liberdade de imprensa para você responder. Então é pura condenação. E mesmo assim, eu trato a imprensa, eu diria, com muita fidalguia. O que eu não posso é deixar de dizer o que acontece. O que eu não posso é deixar de acusar as pessoas que não dão direito de resposta às pessoas. Eu nunca fui perguntado pela Rádio Globo de televisão sobre uma acusação. Eles acusam simplesmente tudo que fala um delegado, tudo que fala o Ministério Público é verdade absoluta. Presidente, estábamos hablando de O Globo y de lo que usted dice que es una campaña contra usted, aunque Bolsonaro estos días también se ha quejado de la misma empresa periodística. Veja, não é apenas uma campanha contra mim, que eu não me preocupo com campanha contra mim, porque eles nunca fizeram campanha favorável. Eu nunca pedi favor para a Globo fazer campanha favorável. A Globo foi contra mim em 2006, foi contra mim em 2002, foi contra mim em 2010, não tem problema. O meu problema é a falta de compromisso com a verdade. A Globo determina a verdade a partir, sabe, da sua direção e não a partir dos fatos em si. A Globo, antes de eu chegar na presidência, a Globo, ela tratava o presidente Fernando Henrique Cardoso, foi 8 anos de compromisso, sabe, que eu chamava de pensamento único, favorável ao Fernando Henrique Cardoso. Quando eu ganhei as eleições, foram 8 anos de pensamento único contra mim. Eu nunca me queixei. Do que eu estou dizendo agora? Eu estou dizendo agora, sabe, que a Globo ela tem um pacto com a Lava Jato,
ela protege o Moro. O Moro é como se fosse um santo dentro de uma redoma em que nada contra ele aparece, nada. E citei para você o Intercept. O Intercept está mostrando vazamento de denúncias contra o Moro, contra o Dallagnol, contra o delegado, e a Globo finge que não é no Brasil. A Globo finge que é no outro mundo, porque toda a imprensa internacional já cobriu, toda a imprensa internacional faz muita crítica ao Moro, mostrando que o Moro foi um juiz, sabe, político. Todo mundo critica os erros, a especulação, a gravação de telefonema dos meus advogados, gravação de telefonema da minha mulher e dos filhos, gravação minha conversa com a Dilma, tudo que é ilegal eles já fizeram. E o Intercept mostra. E a Globo, ela não divulga nada, é como se fosse, sabe, não existisse. Então, eu tenho dito que a Globo está praticando nesse instante, sabe, a maior censura contra a democracia que a imprensa precisa, divulgar os fatos. Divulgar os fatos. Não adianta dizer que não tem prova. Está lá os vídeos, está lá os áudios. Ou seja, a Globo divulgou conversa da minha mulher com o meu filho, sabe, que não precisaria ter divulgado. Ela divulgou conversa minha, sabe, com a Dilma, sem precisar divulgado. Conversa entre mãe e filha, ela divulgou apenas na perspectiva de criar uma imagem negativa, sabe, da minha família. E quando você faz as denúncias já há 6 meses, você tem um silêncio profundo da Globo. A Globo só falou na Intercept 2 vezes. Quando a Intercept falou que o Faustão, sabe, foi dar aula para o Moro de oratória, sabe, ela então falou se explicando, e quando citou o jornalista Roberto Dávila, que foi um jornalista que fez a arrecadação de dinheiro para um filme chamado Lula, o Filho do Brasil. Somente nesses 2 casos ela se explicou. O que eu quero é que as pessoas têm o direito de saber a verdade. E a Globo não tem compromisso com a verdade. O compromisso é dela, com ela e com aquilo que ela acredita que é política. Então eu não acredito nisso, liberdade de imprensa. E não me digam que eu não sou um democrata, porque se tem alguém nesse país que exerceu a democracia e governou de forma republicana, fui eu. E foi o PT. Presidente, Bolsonaro es el actual mandatario en Brasil. ¿Qué ha hecho mal el PT, qué ha hecho mal Lula, qué hizo mal Dilma para que Bolsonaro sea presidente? Sé que no le gusta cuando le preguntamos por la autocrítica a la izquierda, pero algo habrán hecho mal para que alguien como Bolsonaro también esté en el poder con tantos millones de votos. Veja, primeiro, Ana, nós temos que levar em conta que política é assim, você ganha e você perde, você ganha e você perde. Na Espanha você tem um rodízio, sabe, entre direita e esquerda histórico, há um século. Você tem na Alemanha, você tem nos Estados Unidos, você tem no Japão, você tem no Brasil também. O PT já governava há 14 anos. Sim. Ora, o que aconteceu para o Bolsonaro ser presidente da República? Primeiro, uma mentira, uma farsa muito grande que foi o impeachment da Dilma, que na verdade foi um golpe. Contaram uma estrutura, sabe, de mentiras para tentar justificar a construção de uma maioria conservadora para derrubar a Dilma. A Dilma é uma mulher que foi afastada do poder inocentemente. Depois que afastaram a Dilma, ia ter eleição em 2018. E qualquer político no Brasil, Ana, sabia que eu ganharia as eleições em 2018 no primeiro turno. Todo mundo sabia. Ora, o que aconteceu? Eu, bem antes eu dizia, o objetivo desse processo é o Lula. Porque não tinha explicação fazer o impeachment da Dilma e deixar eu voltar a ser presidente outra vez. O objetivo era tentar evitar que o PT continuasse governando e fazendo a política de inclusão social que nós fizemos. Porque foi muita inclusão social, Ana. Foi talvez a maior política de inclusão social em pouco tempo que a gente tem conhecimento na história da democracia. Pero eso es como decir que la gente, los 50 y tantos millones de personas que en Brasil votaron a Bolsonaro, votaron mal o votaron equivocados o votaron sin información o con información errónea, seguro usted. Ana, eu nunca digo que as pessoas votaram mal. As pessoas votam de acordo com a quantidade de informações que têm.
Tem um livro de um escritor moçambicano chamado Mia Couto, que tem um trecho que fala que toda vez que a sociedade está com medo, ela procura proteção no monstro. E o que aconteceu? O que aconteceu? Depois do PT ter sido afastado do governo, depois do Lula ter sido processado, depois de prender o Lula e depois de continuar contando mentira e negando a política, porque a política foi negada. Na verdade, o PT perdeu, mas o partido que acabou foi o PSDB, que era o partido da elite brasileira, que era o partido da granfinagem ideológica desse país. Né? O PSDB, que governou com Fernando Henrique Cardoso 8 anos, praticamente foi dizimado da política. Teve apenas 4%. E o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018, porque foi roubado. Porque nós tivemos aqui a mesma política do Trump nos Estados Unidos. Nós tivemos uma enxurrada de fake news, que eu espero que a Justiça Eleitoral apure para mostrar o que aconteceu de fato nesse país, sabe? Porque nós não tínhamos a experiência do fake news, ele está denunciado, todo mundo sabe que ele existiu, que ainda existe no Brasil, tem uma fábrica de fake news nesse país, a quantidade de mentiras contra a candidatura do companheiro Fernando Haddad, que poderia ter ganho as eleições se não fosse o fake news. Então, o eleitor, ele foi para a urna, tensionado, ele foi para a urna, sabe, com medo, sabe, do PT, ele foi para assustado com o PT, com a quantidade de mentiras. Eu não vou te contar as coisas que foram contadas no fake news, porque são palavrões que eu acho que o povo espanhol não está acostumado com a quantidade de palavrões. É muita baixaria, é muita canalice política que foi feita na eleição, de nomes, de ofensas que eu não posso nem falar para você, sabe? Mas você já deve saber o que aconteceu na campanha. Então, o Bolsonaro ganhou por esse estado de espírito. Foi criado um estado de espírito de ódio, um ódio contra a política, um ódio contra os partidos políticos, o ódio contra o sindicato, o ódio contra a esquerda, o ódio contra o comunista, o ódio contra os costumes, ou seja, tudo que era costume que a gente tinha como avanços democráticos. Pero le funcionó ese discurso que usted llama del odio, le funcionó? Pois é, mas funcionou. Mas sabe o que acontece? A gente não tem que se desesperar porque funcionou, porque Hitler também funcionou, né? Porque Mussolini também funcionou. Olha, porque um dia Franco também ganhou uma guerra e governou. Pero esa comparación usted sabe que va a provocar muchas ampollas, la comparación con el nazismo. Não vai convocar muita polêmica, não. É porque toda vez que você nega a política, toda vez que você cria terrorismo, o que vem é pior. O que vem é pior. E todo mundo sabe a quantidade de mentiras que Hitler encontrou, sabe, contra o SPD alemão, contra os comunistas alemãos para chegar ao poder. Todo mundo sabe os discursos que eram feitos. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, se vendeu muito discurso mentiroso, se demonizou todos os partidos de esquerda, ou seja, aí resultou nisso. Você acha que esse dia eu fui criticado porque eu falei, eu espero que ele governe bem, porque se ele governar mal, o povo vai sofrer. Ora, esse cidadão ganhou, então ele tem 4 anos de mandato, ele governe. Vamos ver se ele é capaz de fazer. O que ele não pode é destruir o país. O que ele não pode é ter o ministro da Educação que destrói a educação. Ele não pode ter o ministro de Ciência e Tecnologia que destrói a ciência e tecnologia. Ele não pode ter o ministro de Relações Exteriores que destrói aquilo que nós construímos em 14 anos. O Brasil tinha virado protagonista internacional, eles estão destruindo. O Brasil tinha uma bela relação com a América Latina, eles estão destruindo. O Brasil tinha uma bela relação com a África, com a Europa, eles estão destruindo porque eles parecem que não entendem nada de política externa, parece que eles não querem entender e ele está fazendo com que o Brasil, que era um país respeitado no mundo inteiro, porque o Brasil não tinha contencioso, ele agora bate continência para a bandeira americana, ele bate continência para o Trump. Esses dias o governo americano devolveu os brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos ilegalmente. Ele mandou para cá os brasileiros acorrentados. O presidente não abre a boca para defender os brasileiros, não abre a boca, ou seja,
Então é um presidente que está destruindo aquilo que foi construído ao longo de muitos anos, inclusive destruindo empresas públicas importantes no país. Le ha llamado usted lamebotas de Estados Unidos en Twitter. Ha escrito usted un tuit. No es el mismo Lula que veíamos antes. Este es un Lula más combativo, más duro, más enfadado. Ha llegado a llamarle así al actual presidente de su propio país. Não estou mais duro. Não? Não estou mais duro. ¿O más enfadado? Não, é porque as pessoas acham o seguinte: o Lula vai sair da prisão e o Lula vai construir a paz. Sabe, é o seguinte, eu saí da prisão, eu sou um homem que estou acostumado ao diálogo, eu governei esse país para todo mundo durante 8 anos, eu deixei a presidência depois de 8 anos, eu tinha 87% de bom e ótimo nas pesquisas, eu tinha 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Eu duvido que tivesse um empresário que falasse mal de mim, um sindicalista que falasse mal de mim, um morador de rua que falasse, porque efetivamente eu governei para todos, sem distinção, todos. E a coisa que me deu mais orgulho é que quando eu terminei o meu mandato, o povo mais pobre não me via como um estranho. Ele me via, sabe, como um deles que tinha chegado à presidência da República. Então, eu vou conversar com todo mundo, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de fazer política, sabe, conversando, eu gosto de convencer as pessoas. Agora, nós estamos vivendo um momento de mentiras. Um momento de mentiras em que a imprensa dá sustentação ao Bolsonaro, dá sustentação, sabe, porque tem uma divergência da imprensa com relação ao Bolsonaro, sabe, em algum campo, na política, mas, por exemplo, na economia, 100% da imprensa defende toda a destruição que eles estão fazendo. Tudo. Todo o direito trabalhista, toda a previdência social, tentar vender a Petrobras, tentar vender o Banco de Desenvolvimento, tentar vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tentar vender as empresas de energia. Tudo isso é 100% da imprensa defendendo a política econômica do Bolsonaro e nós somos contra, porque nós achamos que as empresas públicas têm um papel importante nesse país. Dice usted, presidente, que usted gobernó para todos y habla con todos. No sé si alguna vez ha hablado con Bolsonaro, o antes de entrar en la cárcel, después de entrar en la cárcel, o con su equipo, o esa línea no la va a cruzar. ¿Cómo respira? Ninguém. Eu nunca conversei com o Bolsonaro, nunca. Porque o Bolsonaro era inconversável. Sabe, como deputado, eu não conheço uma pessoa que lembre do Bolsonaro, sabe, fazendo algum gesto de deputado, a não ser fazendo um gesto de ofender uma mulher, de ofender um negro, de ofender a democracia. Isso, ele foi 28 anos deputado. E depois de ser diputado, tampouco ha hablado nunca com ele? Nunca le han hecho llegar ningún mensaje? Nada. Nunca tive contato com ele. Não preciso ter contato. Não preciso ter contato com ele, sabe? Não preciso ter contato com ele. Ele foi eleito, governa o país, sabe? E espero que governe para ajudar as pessoas mais pobres. Agora, o meu papel é fazer oposição nesse país. Como é o papel do PSOE quando ganha os conservadores na Espanha, como é o papel do SPD alemão quando ganha a Angela Merkel, olha, como é o papel, sabe, dos democratas nos Estados Unidos, ou seja, sabe, quem ganhou governa e quem não ganhou faz oposição. Essa é a lógica e eu tenho 100% de discordância com o Bolsonaro. ¿No siente que tenga ninguna responsabilidad Lula da Silva con que Bolsonaro esté ahora en la presidencia del gobierno? Eu não tenho, nem votei. Eu nem pude votar. Se eu tivesse votado, eu até teria responsabilidade de não votei ou votei. Eu não pude nem votar porque... Por su gestión, no tanto por eso, sino por su gestión. Veja, eu acho que eu sempre respeitei o seguinte: o voto do povo é soberano. E o povo se manifesta no dia da eleição e o povo, sabe, se comporta de acordo com o estado de espírito que ele está. Se o povo pensava assim no dia da eleição, ora, o povo brasileiro tem responsabilidade democrática, sabe? Ele foi eleito como eu fui eleito. Quando eu fui eleito, tinha muita gente que também não gostava de mim, mas eu fui eleito e eu queria que as pessoas respeitassem os eleitores que votaram em mim. Da mesma forma que eu tenho que respeitar os eleitores que não votaram no PT e que votaram no Bolsonaro. Agora, esses mesmos eleitores que votaram é que têm a responsabilidade de cobrar
com que ele faça um governo que atenda os interesses dos 210 milhões de brasileiros. É só isso que nós queremos, Ana, nada mais do que isso. Que a democracia continue funcionando, coisa que não está, porque o Bolsonaro não é democrata. O Bolsonaro, ele não faz um discurso defendendo a democracia, ele tem um comportamento de dizer que não houve golpe militar no Brasil, ele tem um comportamento de dizer que não houve tortura no Brasil. O maior torturador do Brasil é herói dele, ele vive defendendo o maior torturador do Brasil. Ele não gosta das pessoas de esquerda, não gosta das pessoas socialistas, não gosta das pessoas sindicalistas, não gosta do movimento social. Ou seja, ele é um cidadão desprezível, sabe, para a democracia. ¿Cree que Brasil ahora está más polarizada, hay más odio en la calle, como decía usted? Hay gente que nos decía Lula libre, viva Lula, pero había mucha gente también que le quiere a usted en la cárcel. O mundo está polarizado. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pesquisa que, há uns 10 anos atrás, você perguntava para um americano democrata se ele era contra uma filha casar com um filho de um republicano, apenas 4% era contra. Hoje são quase 70% que são contra. Então a democracia está polarizada, a política está na Alemanha, está polarizada na França, foi polarizada na Espanha, está polarizada na Grécia, está polarizada em tudo quanto é lugar. Está polarizada e também na América Latina está polarizada. O problema não é a democracia estar polarizada, a política está polarizada, ela sempre foi polarizada. Na Espanha, nós sempre tivemos 2 grandes partidos disputando e cada um na televisão ofendia o outro, xingava o outro, sabe? É assim que é a eleição no mundo. O problema é que hoje você saiu do campo da polarização democrática para o campo da transmissão do ódio. Né? Então isso é mais perigoso, porque o cidadão pode ser do PSOE, o cidadão pode ser do Podemos, pode ser de um partido conservador, não tem problema nenhum. Sabe, você pode se encontrar num restaurante, você pode cumprimentar, você pode jantar, sabe, mesa encostada na mesa, isso é da democracia. Você vai no estádio de futebol, o torcedor do Barcelona ou do Real Madrid não precisa se entrar armado e cada um se matar. Não, de forma civilizada, vamos ver o jogo. É isso que é a democracia. E a democracia está sendo transmitida por malucos como Bolsonaro, e como alimentado em alguns países pelos meios de comunicação, sabe, um cidadão chamado Bannon nos Estados Unidos, todo mundo sabe que ele faz. Pero, presidente, eso que lo dicen también otros dirigentes opuestos a usted, el papel de los medios de comunicación, somos responsables de lo que hacemos, pero no sé si somos culpables, como usted apunta continuamente, los medios de comunicación. Veja, não estou dizendo que é culpado, eu estou dizendo que tem responsabilidade, porque quem transmite o ódio, sabe, tem responsabilidade. Você pode transmitir a paz, você pode transmitir a democracia, você pode transmitir uma informação correta. Você pode transmitir. Claro, pero eso no lo decide un político muchas veces. Você pode. Não é o político, não, é o ouvinte. É o cara que vê televisão, é a pessoa que está na internet, é a pessoa que lê o jornal. As pessoas decidem. Agora, a informação correta é obrigação moral e ética de todo mundo. Uma pessoa como jornalista, ele tem que cobrir o fato e publicar o fato. Se a cor é vermelha, se a cor é branca, se é preta, é preto. O que ele não pode é estar diante de uma cor vermelha dizendo que a cor é azul. O que ele não pode... Eu, por exemplo, acompanhei a política da Venezuela há um tempo. Eu jamais imaginei que pudesse, num país do mundo, a imprensa tratar o Chávez, tratar um político como a imprensa da Venezuela tratava o Chávez. Era muita ofensa, era muita coisa contra o Chávez. Aí eu descobri que a brasileira foi capaz de fazer pior. Foi capaz de fazer pior. Você não tem noção do que é um massacre que o PT sofre há muitos anos aqui nesse país. E a única explicação que eu tenho, a única explicação sociológica que eu tenho, sabe, é o seguinte: a elite brasileira não estava preparada para aceitar a inclusão social.
não estava preparada para que pobre pudesse frequentar restaurante, não estava preparado para que pobre fosse para a universidade, não estava preparada para que pobre viajasse de avião. Quando eu cheguei na presidência, 48 milhões de brasileiros viajavam de avião. Quando eu deixei a presidência, era 113 milhões de brasileiros. Quando eu cheguei na presidência, nós bancarizamos, colocamos no sistema financeiro 70 milhões de brasileiros. Nós criamos crédito para o pobre. Nós geramos 22 milhões de empregos. As pessoas passaram a ter cidadania. As pessoas passaram a poder viver dignamente, a ser respeitadas, a tomar café de manhã, almoçar e jantar. As pessoas podiam ir nos parques passear, as pessoas podiam ir no teatro, as pessoas podiam ir em restaurante. E eu acho que a única explicação que eu entendo, a empregada doméstica comprava na sexta-feira a prestação, o mesmo perfume que a patroa comprava, sabe, durante a semana. O jardineiro podia comprar um carro à prestação, a gente vendia 1.700.000 carros, passamos a vender 3.800.000 carros. Ou seja, nós saímos de 380 milhões de reais de crédito para 2.700 bilhões. Então, esse país deu uma reviravolta de cabeça, esse país deu uma cambalhota e o povo, pela primeira vez, conquistou cidadania. O povo era alegre, o povo acreditava, o Brasil era respeitado no mundo, o passaporte brasileiro era respeitado em qualquer lugar do mundo, na Espanha era respeitado, na Alemanha era respeitado em qualquer lugar. O Brasil virou protagonista. O Brasil foi ao Irã conversar com a Ahmadinejad, coisa que nenhum país tinha coragem de ir, nós fomos lá, Brasil e Turquia. O Brasil criou os BRICS, ou seja, os BRICS criou um certo pavor, sabe, sobretudo nos Estados Unidos. O que esses caras querem? Querem criar uma nova moeda, querem criar um novo banco, querem mudar o sistema Bretton Woods? Não, a gente queria apenas, sabe, fazer um mundo diferente. O mundo não é obrigado a manter a mesma geopolítica da Segunda Guerra Mundial. Esse mundo mudou. O Brasil queria participar do Conselho de Segurança da ONU, a Alemanha deveria participar, a Índia deveria participar. Sabe por que tem que ser os mesmos desde 1948, os que pedem para o povo não usar bomba atômica, armas nucleares, e eles têm? É muito fácil pedir para a Espanha não ter arma nuclear, para o Brasil não ter arma nuclear, mas eles não abrem mão do arsenal deles. Ou seja, nós somos cidadãos de segunda categoria. O Trump se acha no direito, sabe, de intervir na Venezuela, de intervir no Iraque. Por que interviram no Iraque, Ana? A mentira que foi contada ao planeta Terra, sabe, de que no Iraque tinha armas químicas, era mentira, não tinha, não tinha. Armas químicas lá eram Saddam Hussein. Então, o que estava por detrás da invasão do Iraque? O petróleo. O que está por detrás da acusação ao Maduro? O petróleo. Todo mundo sabe que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Ahora quiero preguntarle por Venezuela, pero presidente, ha mencionado el estado de muchos de los países, ha mencionado cómo eran las relaciones diplomáticas antes, cuando usted estaba en la presidencia de Brasil. ¿Alguno de esos líderes ha vuelto a contactar con usted? Vimos a Obama que le decía, es el hombre más popular de la tierra, Lula. ¿Esa gente, cuando usted pasa por la cárcel, sigue a su lado o se han olvidado de Lula? Olha, eu fiquei muito decepcionado com Obama. Sim? Depois da espionagem feita à presidenta Dilma Rousseff e à Petrobras. Foi no governo do Obama que isso foi feito. Ou seja, e ele não se manifestou numa demonstração de que o poder dele não era tão grande assim, de que o poder profundo nos Estados Unidos das instituições falou mais alto do que ele. Mas eu mantive relações muito boas com vários presidentes da República. Obviamente que no regime presidencialista, quando você deixa de ser presidente, você deixa de ser presidente. As pessoas vão se relacionar com quem está eleito na presidência. E eu tive a sorte de eleger a Dilma. Ou seja, eu recebi muita solidariedade, graças a Deus, de muita gente no mundo inteiro. Sabe? Muita gente. As pessoas que me conhecem, as pessoas sabem o jeito de eu me comportar com as pessoas, o jeito de eu tratar as pessoas. Eu sempre tratei todo mundo. Eu, quando presidente, me dei muito bem com Aznar, me dava bem com Felipe González, me dava bem com Zapatero. Eu me dava muito bem com Chirac, me dei muito bem com Sarkozy. Eu me dava bem com Schröder, me dava bem com Angela Merkel. Eu me dei bem com Bush, me dava bem com Obama. Pero ahora? Agora, veja,
Agora, veja, agora eles não têm nenhuma obrigação de ter relação comigo. Eu não sou presidente, eu não tenho cargos públicos, eles têm que conversar com quem é presidente do Brasil, sabe? No conmigo. Ha mencionado varias veces España. Justo cuando el presidente Lula sale de la cárcel, estamos en el proceso electoral en España, se conforma un gobierno de coalición. ¿Cómo se enteró de lo que estaba pasando en España? ¿Se enteró dentro de la prisión? ¿Tenía información directa? Sabia. Sí? Eu estava mais bem informado quando eu estava na prisão. ¿Ah, sí? Porque eu lia muito e eu recebia muitas informações de fora. Meus amigos gravavam pendrives e mandavam para mim. Então eu assistia pendrive sobre política externa, sobre eleições na Alemanha, sobre eleições na Argentina, sobre eleições em qualquer lugar eu acompanhava. E fiquei feliz do acordo com o PSOL e o Podemos para montar o governo. Eu fico torcendo, eu sempre torço, Ana, para que as coisas deem certo. Porque toda vez que você tem um governo e ele comete erros, quem paga o preço é o povo pobre. Quando o meu amigo François Hollande, que eu conheci ele quando era só do Partido Socialista Francês, ganhou as eleições, eu falei para o François, o jeito da gente não cometer erro é a gente não esquecer o que a gente falava durante a campanha. Porque quando a gente ganha com discurso, mas depois a elite do país, a imprensa conservadora fica exigindo que você faça discurso diferente do que você falou. Se você fizer, você perde. Você nem ganha os adversários e perde o teu eleitorado. Então, eu sempre procurei manter uma relação independentemente de quem é presidente. Eu não tenho... A minha relação com Chávez não era porque eu era amigo do Chávez, é porque eu respeitava o povo da Venezuela que tinha eleito Chávez. A minha relação, sabe, com Felipe González, com Zapatero, com Aznar, porque eles tinham sido eleitos pelo povo. ¿Y con Pedro Sánchez tiene relación? ¿Ha podido alguna vez hablar con él? ¿Le conoce el actual presidente español? Eu espero poder visitar o Pedro Sánchez e estou torcendo para que ele faça um governo exitoso na Espanha e que o povo espanhol possa recuperar a sua qualidade de vida, possa recuperar o seu emprego, possa recuperar a sua renda y possa viver muito mais feliz. ¿Y le augura futuro a ese gobierno? Usted sabe que se ha hablado mucho de los orígenes del PT, de cómo Podemos eran una amalgama de varios tipos de colectivos y se une al Partido Socialista, que es un partido con mucha historia, y hay quien dice, quizá no dure mucho. ¿Usted es de los optimistas, de los pesimistas? Eu sou otimista. Ana, eu sou otimista porque eu criei o PT. O PT é um partido que compõe muitas tendências internas de pensamento filosófico diferenciado. Agora, nós temos um compromisso. Quando a gente decide as coisas no diretório, todo mundo acata e se cumpre. O PT, eu acho que hoje é o melhor exemplo de um partido democrático que nós temos no mundo. Eu posso dizer para você que não tem similaridade igual ao PT no mundo. Não tem. Um partido que foi criado pelos trabalhadores, que foi dirigido pelos trabalhadores e que trouxe para dentro de si pensamentos diferenciados, sabe? Pensamentos os mais diferentes possíveis, ou seja, está dentro do PT e todo mundo respeita as decisões coletivas. E o PT tem a maior experiência política administrativa nas cidades brasileiras, nos estados brasileiros e no governo federal. Eu posso te dizer, Ana, com muito orgulho eu posso te dizer, o PT é a experiência mais exitosa de governança no país. O PT, tanto no governo federal quanto nas cidades. Pero usted sabe que las coaliciones a veces son complicadas. Si ya un propio partido tiene espíritus diferentes y además se tiene que unir a otro, por eso le preguntaba si es optimista. En el caso de España. Veja, mas eu sou otimista porque, veja, o Pedro Sánchez, por exemplo, quando ganha as eleições, você tem que ter uma maioria para você governar. Se o seu partido não conseguiu aquela maioria, você precisa construir essa maioria com outros partidos. E você pode negociar programa de governo. Você não tem que negociar cargo, você negocia programa de governo. Eu acho que é assim que se exerce a democracia, porque senão você não consegue governar. Mesmo num regime presidencialista, como no Brasil, quando eu fui eleito presidente, de 513 deputados, eu tinha 91. Eu precisava de 257 para aprovar as coisas. No senador, de 81, eu tinha 14.
Então você precisa negociar. Dialogar e dialogar. Você precisa dialogar com todo mundo e você faz aliança com pessoas que não votaram em você. É assim que você tem que fazer aliança política. O que é importante é que você construa um programa e, em torno desse programa, você possa atender aquilo que são as necessidades prioritárias do povo do país que você está gobernando. Sé que en su juventud, o hace muchos años, creo que conoció a Suárez, al primer presidente de la democracia española. Creo, he leído, no sé si es cierto que usted conoció a Suárez, y con quien sí tuvo mucha relación luego fue con el rey Juan Carlos. No sé si una vez que el rey dejó de ser rey y está su hijo, ha mantenido relación con la Casa Real, o cómo lo ve desde la distancia la monarquía española con el cambio de alguien a quien usted conoció. Olha, a minha relação com o primeiro-ministro Adolfo Fernandes Suárez? na Espanha é porque em 1980 ele veio ao Brasil e eu estava perseguido pelo regime militar e ele pediu audiência comigo e me atendeu. Ele e o Helmut Schmidt da Alemanha. Então foram duas pessoas que eu marquei profundamente uma relação de respeito, porque eu estava sendo perseguido pelo regime militar, eles vieram aqui e fizeram, sabe, a questão de me receber. Isso me marcou profundamente. E depois eu vi aquela cena em que tentaram dar um golpe no parlamento espanhol. Sim. E ele enfrentou corajosamente e também cresceu o meu respeito. Sabe? Você veja que eu tenho respeito pelas pessoas que agem corretamente. Eu fui muito amigo do meu amigo rei Juan Carlos. El rei? Borbón, muito amigo. E ha seguido essa relação? Não, durante muito tempo. Veja, eu era muito amigo, eu gostava muito do Felipe quando era príncipe e agora não, agora eu não sou mais nada. Eu já tinha deixado a presidência da República, eu fui à Espanha e eu fui na casa do rei Juan Carlos almoçar com ele. Eu fui recebido pelo primeiro-ministro espanhol, fui recebido pelo primeiro-ministro português, sem ser presidente da República. Mas agora eu sei que é mais difícil. Eu acho que são pessoas importantes, que qualquer presidente sente-se, eu diria, felizardo de ser atendido. O rei Juan Carlos era uma figura muito interessante, muito alegre, muito companheiro, sabe? Eu nem tratava ele como rei, tratava como companheiro, porque ele era muito amigo, Presidente, quiero preguntarle también por Cataluña. Usted ha viajado un montón de veces a España. ¿Cómo observa lo que está pasando allí? Olha, sabe que eu tenho uma preocupação, Ana, que tem muita gente que discorda da União Europeia, tem muita gente que discorda de um monte de coisa. E eu acho que a construção da União Europeia é um monumento à democracia. Porque você imaginar o mundo passar na Europa pela Segunda Guerra Mundial, a destruição que aconteceu, e depois os países se juntarem e criar um bloco, eu acho uma coisa fantástica. Obviamente que tem gente que não concorda com tudo, mas o fato de não concordar não significa que você tem que acabar as coisas, significa que você precisa aperfeiçoar. Eu acho que é normal você ter uma região mais rica que queira ser independente. Eu acho a Espanha tão pequenininha, eu acho a Espanha tão bonitinha, ou seja, não precisava se separar, não precisava ter briga para se separar. Não lhe gusta a ideia de uma independência? Não, veja, eu não estou lá, mas eu estou dizendo o seguinte, é um país tão bem feito, é um país tão bonito, ou seja, você nunca viu a parte pobre querer se separar da parte rica. É sempre a parte rica que quer separar da parte pobre, ou seja... Então, eu sinceramente, eu não consigo entender daqui. Eu acho que a Espanha é um país, sabe, pequeno, se você olhar o tamanho do país, e, sabe, se Barcelona se separar, vai ficar menor ainda, ou seja, vai ser... Eu não acho uma boa medida. Mas eu também não entendo muito, né? Eu fico torcendo para que aconteça o melhor para o povo espanhol e para o povo da Catalunha. He recordado uno de sus discursos, creo que en Porto Alegre. En Porto Alegre, el presidente Lula, al arrancar uno de sus primeros discursos, dijo que me quiten todas las banderas, porque cuando hablo no veo a la gente. ¿Cómo
entiende el auge de las banderas en tantos lugares del mundo, especialmente en Europa, las banderas de uno y otro lado, como un resurgimiento de los nacionalismos? Olha, eu acho que o nacionalismo sempre será forte. Sempre, sempre. A tese nacionalista sempre será forte. Eu fico imaginando o discurso do Trump, sabe, dos americanos, das Américas para os americanos. Nós também queremos o Brasil para os brasileiros, mas é importante que a gente queira o Brasil para os brasileiros dentro de um modelo democrático em que todos os seres humanos sejam tratados com profundo respeito e que a gente possa ter relações com o mundo todo. Mas sempre, sempre o nacionalismo vai ser forte. Pode ficar certo que o nacionalismo é responsável por muitas coisas boas e por muitas coisas ruins. O nazismo é resultado do nacionalismo, sabe, obcecado, o fascismo, a mesma coisa. Nós temos que ser nacionalistas porque nós temos que ser soberanos. Nós temos que reivindicar uma nação soberana, uma nação que tome conta da sua fronteira, mas que tome conta das suas riquezas minerais, que tome conta da sua floresta, da sua água, que investe em educação, que cuide do seu povo. E isso é soberania que nós precisamos. E que cada país seja autodeterminante das suas decisões, que não haja interferência de fora. É por isso que eu fico muito incomodado quando eu vejo os americanos querer, sabe, invadir o Irã, quando eu vejo ele querer invadir a Venezuela, quando eu vejo ele querer se meter no Brasil, quando eu vejo ele querer se meter em todos os países. Seria bom que os americanos cuidassem dos americanos e deixassem o mundo cuidar do mundo. Venezuela ha salido un montón de veces en esta conversación. Sabe que en el tema de Venezuela hay quienes apuestan por el diálogo, por ejemplo, el presidente Zapatero en España, y hay quienes dicen, no, que se vaya Maduro, no hay opción, hay que hacer un recambio ya. Es el caso de Felipe González. No sé en qué tesis de las dos está el presidente Lula, que sé que conoce a los dos. Olha, eu estou do lado do povo da Venezuela. É importante lembrar, Ana, que em 2002 eu tinha apenas 21 dias de governo. A Venezuela estava numa crise medonha, sabe? O Bush brigando com o Chávez e no público interno, a direita e a esquerda se matando. Eu estava na posse do presidente Gutierrez, no Equador, e eu propus a criação do grupo de amigos da Venezuela. Coloquei para participar do grupo de amigos o Aznar, porque tinha sido o único governo que tinha reconhecido o golpista. Coloquei o Bush porque era o presidente que o Chávez achava que tinha dado o golpe, e coloquei o Brasil, coloquei a Argentina e colocamos, acho que, o Canadá. Ou seja, e nós criamos um grupo de amigos, não do Chávez, um grupo de amigos da Venezuela para tentar construir a democracia. Participou a fundação do presidente Carter nos Estados Unidos. O que aconteceu é que nós conseguimos estabelecer a paz, houve um referendo e as coisas voltaram a uma... Pero Venezuela no está mejor. Venezuela para mucha gente está mucho peor ahora mismo, presidente. Ana, veja, é um problema. Tem muitos países que estão piores. Agora, veja, o que nós temos que respeitar? A Venezuela ela tem que ter a liberdade, ela tem que ter o direito de encontrar um jeito melhor de se autogovernar. Nós não podemos, cada vez que um país está com problemas, um outro país de fora achar que tem o direito de fazer intervenção e resolver o problema. Sí, una intervención no, pero diálogo, tiene que haber diálogo. Então, sabe o que acontece, Ana? Sabe o que acontece? Somente quem faz gesto para diálogo é a Venezuela. Os americanos não fazem. Eu propus várias vezes ao Bush ter encontro com Chávez. Quando nós fizemos um encontro da América do Sul, em Trinidad e Tobago, fui eu que organizei uma reunião entre toda a América do Sul e o Obama para ver se a gente estabelecia uma conversa. Tivemos uma reunião e eu falei para o Obama, a partir de agora chama o Chávez para conversar. Ele está precisando conversar, deu uma chance para conversar, nunca chamaram para conversar. Quando tivemos o caso do Ahmadinejad, eu fui numa reunião do G20 e eu tinha estado com o Ahmadinejad em Nova York, numa reunião da ONU, e perguntei para o Ahmadinejad se ele já tinha conversado com os líderes mundiais. Ninguém nunca tinha conversado com ele. Eu fui perguntar para o Obama, para o Angela Merkel, para o Sarkozy, ninguém tinha conversado. Aí eu fui em Teherã conversar com o Ahmadinejad e fizemos um acordo
de enriquecimento de urânio, junto com a Turquia, é melhor do que o acordo que os americanos fizeram depois. A Venezuela tem um problema, deixe a Venezuela encontrar solução para os seus problemas. Pare de dar palpite na Venezuela. Ora, como é que pode os Estados Unidos, a Alemanha, a França, sabe, aceitar um tal de Guaidó, um cidadão que não foi eleito para ser presidente, se autoproclamar presidente? É lógico que eu acho errado. Bueno, el gobierno español y muchos gobiernos europeos han reconocido a Guaidó como presidente, encargado, le añaden encargado. O que eu acho que foi equívoco e erro histórico. O mundo desenvolvido aceitar um cidadão que não foi eleito se autoproclamar. Imagina se o Lula se autoproclama presidente do Brasil, imagina se alguém se autoproclama presidente dos Estados Unidos, imagina se alguém agora não reconhece o Pedro Sánchez e se autoproclama primeiro-ministro da Espanha, imagina se alguém se proclama primeiro-ministro da Alemanha, ou seja, isso não é democracia. Não é democracia, o Guaidó era uma piada. Era, como vocês em espanhol falam, um xiste, ou seja, ele sabe, não tem nenhuma seriedade. Agora o Maduro está propondo, fez sinal para os Estados Unidos, está tentando conversar com a oposição. Permitam que a Venezuela encontre a solução para os seus problemas. Por isso que eu fiquei orgulhoso quando ouvi que o companheiro Zapatero, sabe, está compreendendo o que está acontecendo na Venezuela e está querendo que haja conversa, que haja diálogo e que a Venezuela possa encontrar o seu caminho da democracia, da liberdade, que a economia possa voltar a melhorar e que a Venezuela volte a viver em paz. Não pode, nós não podemos inventar saídas fáceis para a democracia. A democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em ebulição, em fermentação, querendo cada dia mais, querendo questionar cada dia mais. É isso que é democracia. Nós temos que aprender a isso e fazer as coisas com prazer, fazer as coisas com alegria, fazer as coisas sem ódio, fazer as coisas pensando só na disputa democrática, que eu acho extraordinário. Hay varios temas que cuando usted era presidente no estaban en la agenda en el día a día. Uno de ellos es el feminismo. ¿Qué piensa Lula del feminismo? ¿Qué piensa el que fue presidente de un país donde, como en muchos otros, hay mucho machismo? Olha, eu tive o prazer de indicar a primeira presidenta mulher do meu país. Uma mulher que defendia os interesses da mulher, uma mulher que tinha sido, sabe, da luta armada no golpe militar e uma mulher com muita competência. Eu acho que as mulheres estão ocupando um espaço excepcional no mundo. Ainda é muito pouco. Sabe, do ponto de vista quantitativo, as mulheres ainda têm pouco, porque é uma questão cultural, não é apenas uma questão de uma lei, é uma questão cultural. Mas eu acho que as mulheres estão no caminho certo e talvez seja por isso que as mulheres estejam sendo vítimas e o feminicídio está crescendo tanto no mundo, a violência contra a mulher. Sabe? Eu sou filho de uma mãe analfabeta e a minha mãe dizia assim para mim: meu filho, o dia que você tiver uma desavença com a sua mulher e você tiver que levantar a mão para ela, é melhor que a sua mão caia. Nunca levante a mão para sua mulher. Isso de uma mulher analfabeta. E a gente vê no Brasil setores de classe média, violência dentro de casa, marido batendo em mulher, sabe? É uma coisa... Eu acho impensável um homem bater numa mulher. Eu acho impensável agredir, matar. A troco do quê? Então, eu acho que as mulheres precisam, com muita mais força, sabe, ocupar espaços de poder, sabe, estar no parlamento de cada país, estar no movimento sindical, estar no Congresso, ser primeira-ministra da Espanha, ser primeira-ministra da Itália, ser primeira-ministra, ser presidente do Brasil. Todavía não. Mas vamos ser, Ana, eu acredito que vamos. Acredito que as coisas acontecem mais rápido do que a gente pensa. O que as mulheres precisam é acreditar que pode. Sabe, nós passamos quantos séculos tratando a mulher como se ela fosse objeto de cama e mesa. Sabe, a mulher levantou a cabeça, ela não é objeto de cama e mesa, ela é um ser humano que ela quer ser tratada com respeito, ela quer ter direitos iguais, ela quer receber o mesmo salário fazendo a mesma função de um homem. Sabe, ela quer estar em todas as atividades. Quando a gente construir essa sociedade, eu acho que o mundo será muito melhor.
El otro tema es el cambio climático. Es verdad que la Amazonía fue una preocupación por la deforestación en la época en la que usted era presidente, pero ahora son los incendios. El cambio climático está en la agenda. Greta Thunberg, que no sé si ha oído hablar y ha visto la imagen de esa niña que es un icono. ¿Qué piensa el presidente? ¿Sí? ¿Conoce? Conheço. Não, conheço pela televisão. Sabe? Achei extraordinário. Ana, é outra coisa que eu tenho muito orgulho. Nós diminuímos o desmatamento em 79% no governo do PT. Nós fomos a Copenhague e assumimos compromisso da diminuição do gás de efeito estufa. Quando eu era presidente, a Europa tinha aprovado que até 2020 toda a Europa iria utilizar 10% de biocombustíveis, sabe, nos carros. Não usaram. Não usaram. Né? Quantos países queriam utilizar etanol na gasolina não usaram, porque até hoje os americanos não cumpriram o protocolo de Kyoto, até hoje eles não cumpriram o Acordo de Paris. A Europa, em Copenhague, queria abrir mão do protocolo de Kyoto. Sabe? Na verdade, o que os governantes não estão percebendo é que a nossa fraqueza e a nossa fragilidade está permitindo que a gente contribua para a destruição de um barco chamado planeta, que é todo nosso. E quando ele estiver destruído, não tem pobre e não tem rico, todos irão afundar nesse barco. Então é preciso cuidar. Foi no meu governo que a gente criou o Fundo de Defesa da Amazônia, financiado pela Alemanha e pela Noruega. Eu acho que a Amazônia é um patrimônio da humanidade administrado pelo Brasil, gerido pelo Brasil, porque o Brasil tem soberania. Mas o Brasil tem que saber que a riqueza da biodiversidade que tem na Amazônia pode ser repartida democraticamente com outros países, sobretudo do ponto de vista científico, do ponto de vista da genética, do ponto de vista do fármaco. Sabe? É muita coisa que a gente pode fazer. É muita coisa que a gente pode fazer cuidando do meio ambiente, cuidar da nossa água. Sabe, o Brasil tem um potencial extraordinário e no nosso governo nós cuidamos disso com muito carinho. Certamente não fizemos tudo o que tinha que fazer, mas nós destruímos muito menos do que está sendo destruído agora. Presidente, he visto que en un montón de entrevistas le preguntan si va a volverse a presentar, si la justicia se lo permite. Yo lo voy a intentar también. No lo termina usted de descartar, así que yo se lo pregunto. ¿Podríamos ver a Lula, que está muy enérgico, me va a decir la edad, pero la edad no cuenta si uno tiene energía? ¿Va a volver a ser candidato? ¿Se ve de candidato? Olha, eu tenho algumas coisas, Ana, que eu tenho que pensar na vida. Eu, em 2022, eu vou estar com 77 anos de idade. 77 anos não é pouca idade, é muita idade. Nesse momento da minha vida, eu estou muito entusiasmado porque eu quero casar outra vez, sabe? Eu penso que eu tenho 30 anos do ponto de vista, sabe? O sea, que es posible que le veamos de candidato igual contra Moro. Mas veja, mas eu já fui presidente. O Moro não será presidente. Não? O Moro não será nem candidato. Se for candidato, não ganha. Tá, mas as pessoas pensam que é fácil fazer política, as pessoas pensam não é uma coisa simples. Eu quero ver o Moro num debate, tendo que responder pergunta. Uma coisa é você fazer política escondida atrás de uma toga de juiz. Sabe? Eu quero ver você fazer política debatendo. Pero se ve en una candidatura? ¿Usted? Não, eu vou trabalhar para que tenham outros companheiros. Eu posso ser candidato se as circunstâncias obrigarem que eu seja candidato, mas eu prefiro tentar trabalhar para ver se a gente tem uma pessoa em melhores condições. Agora, pode ficar certo que eu vou trabalhar muito. Eu não descanso, eu não paro, eu vou continuar viajando o Brasil, vou continuar viajando o mundo. Agora, o que eu acho é que eles vão tentar criar dificuldade para mim. O problema é que eu ando muito de bom humor, sabe? Sinceramente, eu não sei se é porque, sabe, as eleições serão muito rápido em 2022, eu não sei se é porque eu estou apaixonado outra vez, sabe? Então, não sei se é por conta disso, mas eu estou muito de bom humor, estou muito bem com a vida e estou com muita disposição de brigar. Sí, pero presidente, si es candidato, que no me lo termina de negar, pero si no lo es, la sombra de Lula pesa mucho para cualquiera, lleva desde los años 80 en la política en activo, todavía lo está,
¿Eso tapona un posible relevo? ¿Impide que haya otra persona? Não, não impede. Veja, o PT é um criador de líderes há muito tempo. Agora, veja, você não cria um líder num dia, e um líder não é criado porque ele quer ser criado. Você só é líder se os liderados quiserem que você seja líder. Para você ser líder, você tem que ter liderado. Eu tenho uma história muito, muito profunda com o povo brasileiro. Se você imaginar que quase tudo que aconteceu nesse país, de 80 para cá, eu participei, sabe? Participei da fundação do PT, participei da reconstrução da democracia, participei da fundação da CUT, participei da fundação de muito movimento popular, participei de todas as eleições de prefeito, de governador, ou seja, eu faz exatamente 40 anos que eu não faço outra coisa. Por eso es muy difícil encontrar a otro Lula mientras Lula esté tan activo. Não, veja, a natureza encontra. A natureza encontra e faz acontecer. Veja, eu tenho consciência de que eu, para pleitear ser candidato a alguma coisa, eu tenho que estar com 100% de saúde, até porque eu tenho que ter responsabilidade com o povo brasileiro. E o PT tem muita gente boa. O Haddad foi um belíssimo candidato do PT. O PT tem governadores em estados importantes. O PT pode fazer aliança com outros partidos políticos. Sabe, necessariamente não tem que ser o Lula. A única coisa que eu digo é o seguinte, eu não posso dizer que sou candidato, não vou ser irresponsável, e não posso dizer que não sou, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Mas eu estou muito tranquilo, não me preocupa, porque eu já fui presidente da República, sei do trabalho que eu fiz, eu teria vontade de ter sido em 2018, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha certeza, Ana, que eu poderia fazer muito mais do que eu fiz. Eu tinha certeza que era possível cuidar das pessoas pobres com muito mais carinho, porque não tem explicação, Ana, não tem explicação. No planeta Terra, você tem 1 bilhão de pessoas que vai dormir com fome toda noite. Não existe explicação. O mundo produz alimento para toda essa gente. O mundo, sabe, através da engenharia genética, tem uma capacidade de produção enorme. O que não tem é dinheiro para as pessoas comprarem. Sabe, nós temos que, em algum momento, discutir a concentração de riqueza. Meia dúzia de pessoas detém, sabe, mais dinheiro que 1 bilhão de pessoas. Não tem mais explicação isso. Sabe, nós somos humanos ou não somos humanos? Cadê o nosso espírito cristão? Ou é verdade que a gente está virando algoritmo ao invés de ser um ser humano? Cadê o nosso sentimento? Como é que eu posso chegar na minha casa, tomar café, almoçar e jantar, se eu sei que ali no portão da minha casa tem uma criança passando fome, tem uma criança que morreu porque não comeu as calorias e as proteínas necessárias? Quer dizer, será que não é possível, sabe, a humanidade criar juízo e criar vergonha? Sabe, tem tanta gente que adota cachorro, sabe? Por que não adota uma criança? Sabe, para a gente garantir que as crianças possam tomar café, almoçar, jantar, possam ter escola. Sabe, é uma questão de civilidade, é uma questão de humanismo. Nós estamos perdendo isso, estamos perdendo. Então, eu sinceramente, eu fico angustiado, eu fico olhando o mundo, eu acho que as lideranças estão menores, as lideranças já não se preocupam mais com as coisas que se preocupavam há 30 anos atrás. Enquanto isso, ninguém cuida do povo pobre, ninguém cuida. Ninguém cuida. Hoje a economia está financiarizada, ou seja, as pessoas não estão preocupadas em produzir uma peça, estão preocupadas em vender e ganhar bônus, mentindo, vendendo papéis, vendendo no mercado futuro. Ou seja, quando é que a gente vai acordar para cuidar do ser humano? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, um país que é o mais importante do mundo. Ou seja, ele toma decisões de bloquear países sem consentimento da ONU, e ninguém faz nada, e ninguém contesta, e ninguém briga. Com que direito ele tem de bloquear um país sem uma decisão da ONU? Então, nós precisamos voltar a construir instituições multilaterais que tenham peso e que sejam respeitadas, sabe? E que possam tomar decisões para ser cumpridas. Por que a ONU teve força em 48 de criar o Estado de Israel e a força de 2020 não tem coragem de criar o Estado palestino? Por quê? Porque as lideranças políticas não tomam mais as decisões que têm que tomar.
Sabe, os americanos podem... vou invadir o Iraque agora. Pá, invade o Iraque. A Espanha, a Inglaterra e a França falam, vamos invadir a Líbia, vai, invade a Líbia. O que resultou? Resultou um exército de mercenários viajando pelo mundo e vendendo guerra. É isso que está acontecendo. Quer dizer, então, cadê os dirigentes do mundo? Cadê as grandes lideranças do mundo? Não tem mais liderança, é só técnico, é comitê disso, comitê daquilo, comitê daquilo. Uma coisa que me preocupava quando eu participava das reuniões, sabe? Globais. Globais, era que tudo tem um conselho de pessoas que não são dirigentes. Sabe? Quem negocia o comércio? Uma comissão. Quem negocia a economia? Uma comissão. Quando houve a crise da Europa e a crise americana, você percebeu que o FMI não deu um palpite? Não teve papito, o FMI não sabia o que fazer com a crise. Mas quando a crise é na Argentina, o FMI dá palpite toda hora. Quando a crise é na Venezuela, dá palpite toda hora. Que negócio é esse? Então, eu acho que está faltando lideranças. Lideranças com voz. Lideranças que tenham, sabe, altivas. Lideranças que tenham posições políticas, que tenham coragem de, num debate, enfrentar um debate com os Estados Unidos e falar o seguinte, olha, você é apenas um país, é o maior, é o mais rico, mas é o dono do mundo. Sabe que história que é essa? Então, eu tentei enfrentar isso quando nós propusemos criar os BRICS, quando nós tentamos criar o IBAS, que era Brasil, África do Sul e Índia, quando nós criamos a CELAC, que era a única instituição multilateral que participava Cuba e não participava os Estados Unidos e Canadá. Eu tenho orgulho de ter criado a Unasul, tenho orgulho de ter despejado a ALCA e criado, fortalecido o Mercosul. Sabe? Os dirigentes precisam voltar a ser respeitados. O dirigente não é um burocrata, sabe? Um burocrata que fica preocupado em cuidar apenas da questão fiscal, a questão fiscal, a questão fiscal, a questão fiscal. Todo dia faz economia. Para quê? Você está fazendo economia e o povo morrendo de fome. Sabe? Que loucura que é essa? Para que você governa? Você governa para cuidar do povo. E o povo que você cuida é aquele mais pobre. Eu sempre falava, governar é ser mãe. Uma mãe, se ela tiver 5 filhos e ela tiver 5 saudáveis, tiver um com problema de saúde, é aquele que está fraquinho, que a mãe vai cuidar com mais carinho, que a mãe vai dar um copo de leite a mais, que a mãe vai dar um bife a mais, vai dar um beijo a mais. E o governo tem que ser assim, o governo governa para todo mundo, mas ele precisa governar para os mais pobres, para aqueles que não têm nada. Sabe, você andou em São Paulo, você deve ter visto quanta gente está dormindo na rua. O Brasil tinha acabado com a fome, Ana. A ONU reconheceu que o Brasil tinha acabado com a fome no governo do PT. Essa fome voltou. Essa fome voltou. Quer dizer, não tem explicação um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país que é quase o segundo maior produtor de grão do mundo, um país que tem 200 milhões de cabeças de gado, o maior exportador de proteína animal do planeta Terra. Quer dizer, qual é a justificação do povo passar fome? Não tem, sinceramente não tem. E é isso que me revolta, e é por isso que às vezes eu fico bravo. Agora mesmo, nós estamos iniciando um debate aqui no Brasil que eu quero levar para o mundo, um debate sobre as desigualdades. Nós vamos ter que transformar em política as desigualdades. Eu quero saber para que o seu Bill Gates, que o Bill Gates precisa de 120 bilhões de dólares na conta pessoal dele. Eu quero saber por que o dono da Amazon tem que ter 100 e não sei quantos bilhões de dólares na conta dele, enquanto um africano, sabe, do Zimbábue não tem 1 grão de feijão para comer. Sabe, eu acho que essa discussão que a gente tem que fazer no século XXI, essa discussão, nós temos que radicalizar a democracia. Radicalizar para acabar com a desigualdade. Eu não estou propondo guerra, não estou propondo nada na base de arma, eu estou propondo na base da compreensão humana. O humanismo está deteriorando-se, nós precisamos voltar a ser humanos, a ter coração, a ter paixão, a ter sentimento. Sabe, a gente que pode comer 3 vezes por dia, estender a mão para aquele que não pode comer. Estender a mão. Eu sou de um tempo que quando um pobre chegava
na sua casa e pedia comida, a mãe abria o portão e mandava o mendigo entrar na tua casa para comer. Hoje as pessoas chamam a polícia. Hoje as pessoas veem uma pessoa deitada no chão, atropelada, não para. Sabe? Então é uma sociedade assustada. É uma sociedade que aprendeu a paga a conta por telefone, pede comida por telefone, paga salário por telefone, faz tudo por telefone. Ou seja, quando encontra o ser humano, fica com raiva. Então, eu sinceramente, Ana, vou brigar até o fim da minha vida para que o ser humano seja mais humanista, seja mais sensível e que a democracia seja um valor incomensurável, sabe? E que a gente possa construir um mundo melhor. Essa que é a minha razão de vida, é por isso que eu vou brigar no Brasil. E brigar para provar que os meus acusadores são mentirosos, porque se eles tiverem uma prova contra mim, Ana, eles me desmoralizam politicamente. Leva a prova contra mim na ONU, leva a prova contra mim em qualquer lugar, não tem problema. O Garzón veio aqui, ele veio aqui. Pergunta para ele o que ele acha dos meus processos. Sabe? O meu processo é uma vergonha que depõe contra qualquer atividade jurídica no mundo. Presidente, obrigada, muito obrigada. Obrigado a você, Ana.